Gente, o mundo online tem disso, né? Caiu a conexão. O convite do Rodrigo. Pronto, estamos de Aê, volta. voltou. Gente, desculpa, a Hum. gente teve problemas técnicos ao vivo, coisas de internet. É assim mesmo, né? A gente corre esse risco. Provavelmente é o servidor do Instagram que deve ter dado uma falhada, mas eu acho que agora tá bom, né? Tá. Então, Rodrigo, a Legal. gente estava falando, eu te perguntei das dicas que você conseguiria dar para as pessoas, para os serralheiros, castilheiros, fabricantes de esquadria, vidraceiros, enfim, todo esse mercado que trabalha o residencial e quais seriam as suas dicas, de repente, para trabalhar mais especificamente esse mercado de alto padrão? O interessante, né, por que que eu sempre a gente tem que se perguntar, por que se diferenciar? Porque se está todo mundo fazendo a mesma coisa, né, o cliente vai entender que aquilo lá é uma coisa muito simples, ou igual de todos, e aí onde que vai sair a diferença? Vai sendo mais barato. O cliente vai querer acabar escolhendo pelo que for mais barato. Então, a diferenciação é uma necessidade para quem é empresário, para quem está no ramo, tem que se diferenciar de alguma forma. Seja indo para linhas de padrão mais alto, né, ou dentro da sua própria linha, dentro da sua capacidade, daquilo que o mercado é capaz de absorver, melhorar aquelas coisas ali, ver as ferragens, né, usar os vidros, né, como a gente vai falar bastante aqui, como os vidros podem mudar tanto o padrão de uma esquadria, né? Então, ter essa noção, ter essa percepção de que eu preciso me diferenciar. Agora, como que eu faço isso? Eu gosto de imaginar, né, que hoje em dia, aquele vendedor de sapato, né, que quer forçar e quer obrigar a gente a tirar pedido, ninguém gosta disso hoje em dia. Eu percebo que, principalmente no nosso mercado, isso não funciona, né? O cliente chega na sua loja, você ansioso para empurrar nele um produto de alto padrão ou que ele precisa comprar aquilo lá. Não, então, qual que é a dica? Tenha bastante ação. Imagina que o seu cliente chega na sua loja e ele é bem resolvido com todas as informações que você pode dar para ele. Dá todas as informações, ensina mesmo ele, dê uma aula de esquadria para o meu cliente. Faz curso, né? Aprende lá de térmica, de acústica, tem o curso do nosso amigo Edson lá, da Atenuação, que é excelente. Faz o curso, aprende, vai buscar informação, saiba do que você está falando para o seu cliente, passar essa confiança. Outra dica, pega essas informações com os próprios Até só fornecedores. fazendo um gancho, antes de você seguir, Rodrigo, a gente na Sebrae tem uma equipe que também pode auxiliar. Então, para essa parte de conhecimento, acho que é sempre importante, né, buscar fornecedores de referência no tema e a Sebrae também pode ajudar. Então, caso precisem, entre em contato com a gente. Dentro do nosso site também tem o contato da nossa equipe de especificação técnica e a gente, inclusive, realiza treinamentos para quem desejar. Olha que legal. Então, o próprio fornecedor dá informação. Qual o melhor lugar de ter informação se não é o manual, né, do proprietário? Então, o fornecedor vem aqui dar um curso para você. Eu já fiz esse treinamento aqui, eu, minha equipe, aprendemos a vender o Habitat, é excelente. Olha aí, um cliente chega na sua empresa e quer ter informação, e você dá informação de qualidade para ele, pensa na mentalidade, se você é o cliente e está buscando, olha a confiança que isso dá. Então essa é a primeira dica que eu dou. Seja o primeiro a ter a informação, a ter todas, e despeja isso no cliente, deixa ele escolher, mas com todas as informações. Legal? Podemos passar para a segunda dica? Vamos lá. A segunda dica que eu aprendi é saber se posicionar com o mercado que você quer atuar. Então, se você entendeu que é um mercado com um padrão de esquadrias de maior conforto, né, visando o benefício do cliente, que é o conforto, é isso daí, se posiciona dessa maneira. Veja o que o cliente precisa receber para você entregar algo para ele. Né? Por exemplo, você pode dar essas informações para arquitetos também. Os arquitetos são grandes colaboradores nossos, né? Eles especificam os produtos, né? Os engenheiros, os construtores ali,
Eles estão ali com o cliente, explicando para o cliente na linha de frente ali. Então, usa isso daí. E também se posiciona nas redes sociais. Isso aí a gente usou e mudou muito, muito a forma que o mercado enxerga hoje a É nossa incrível empresa, a mesmo. Perfecta. De uma forma que você se posiciona, olha o alcance que tem, olha o tamanho que chega. Às vezes você está ali no seu bairro, na sua loja, mas quando você põe isso nas redes sociais, isso toma proporções muito grandes, né? E a gente tem que usar isso a nosso favor. Você teve até exemplos, né, de casas de famosos, que eu até falei aqui antes de você entrar, que você fez e depois postou, e várias outras pessoas vieram também querendo, né, o mesmo vidro, a mesma especificação. Exato. E isso daí é graças à rede social, é a divulgação de trabalho, é posicionamento. Olha, eu faço esse tipo de produto. Senão não teria como, você não aparece, né? Então, isso aqui dá para fazer uma live inteira só para falar disso daqui, né? Mas vamos caminhar para as próximas dicas. A outra dica é voltada à necessidade, estar sempre atento. O que o mercado está pedindo? Quais são os produtos, né? Para onde que está evoluindo? Se for possível, olha para fora, né? Fora do país. Hoje em dia se fala muito de esquadrias minimalistas, que é o que os arquitetos querem, né? E o que é o conceito de esquadria minimalista? É você ter uma esquadria com mais vidro, mais área de vidro e menor obstrução visual possível. Mas isso o quê? Às vezes tem gente comprando esquadria simples, né? Fazendo perfil mais fininho, e falando que é minimalista. Mas tem que ser minimalista mantendo o conforto, né? Esse que é o grande segredo, né? Você ter um conforto sendo o mínimo de obstrução possível. A gente aqui, no nosso caso, a gente começou a perceber um exemplo só, né? A necessidade das portas de entrada, como o pessoal valoriza isso, porta de entrada. A gente fez uma linha de porta de entrada com ripados e fez o maior sucesso, né? Várias linhas de porta que a gente tem, portas com chapa, né? Como é diferente isso? Aí você se torna realmente diferente. O cliente consegue perceber o valor naquilo que você faz. Então, a terceira dica é estar atento para onde que o mercado está indo. O que o cliente está precisando, a arquitetura para onde que ela está indo. E a quarta dica que eu posso passar é... Pode falar, Paty. Não, pode falar. Pode seguir. A dica é não ter medo de oferecer, pessoal. Você tem informação, você está seguro daquilo lá, você sabe que aquilo lá é melhor para o cliente, oferece. Quem que nunca caiu no erro, né? De achar assim, mas isso daqui vai ficar caro demais a obra. Caro para quem, né? Mas caro para quem? Esse vidro, se eu colocar vidro habitar na casa inteira, o cliente vai achar caro. Mas oferece, não tenha medo. Eu já me surpreendi várias vezes de fazer esse experimento, mostrar para o cliente, porque às vezes é caro. Se você pensar como a cabeça pequena aqui, de um vidro, uma porta, para você pode ser caro, pelo que a gente está acostumado a fazer. Mas aquilo lá para o cliente, a noite de sono dele, o conforto da família dele, isso daí é barato. Isso daí é o sonho da casa dele. E além disso, né, que acho que entra no tema que você falou de conhecer o produto que você está falando, é um vidro que economiza energia. A gente tem vários estudos que mostram que uma casa aí de médio padrão, nem é de alto padrão, o vidro se paga em 1 ano e meio. Então, acho que essa história do saber vender também, né? Porque além dele ter mais conforto na casa dele, o quanto ele vai economizar com a energia que ele gastaria com ar-condicionado, o vidro se paga em 1 ano e meio. Então, essa também é a importância de conhecer, de ter boas argumentações, né? E você falou num ponto bem legal, que foi da questão dos arquitetos. Queria falar um pouquinho com você sobre isso, assim, quando ele chega na sua loja, quais são as dúvidas, quais são os desafios que você enfrenta? A gente, na Sebrae, trabalha muito também com esse público, então, para os arquitetos que estão aqui nos assistindo, a gente também tem equipe de especificação que pode ajudá-los, né? A gente sabe que não dá para o arquiteto entender de todos os tipos de materiais, ele precisa ter alguém, né, um bom fornecedor de credibilidade para ajudá-lo e dar as dicas e dar as diretrizes, né? Porque é impossível entender de todos os produtos. Então, a gente tem uma equipe que faz isso, mas nesse sentido de escolha, a gente percebe que o arquiteto,
de um modo geral, ele pega primeiro pela estética, né? Ah, eu quero um vidro refletivo, por exemplo, e aí eu vou decidir pela parte de desempenho, ou eu quero um vidro mais neutro, mais incolor, né? Que não tenha esse aspecto espelhado, e aí depois ele raciocina qual vai ser a proteção. Nesse caso de esquadria, como que é esse processo? Quais são as dúvidas que eles trazem para vocês? Quais são os desafios com esse público de arquiteto? O arquiteto, ele geralmente quer fazer vidros gigantes, né, com o mínimo de estrutura possível, e a gente tem que tentar fazer isso com uma maneira segura, né, fazer isso de uma maneira que seja ponderada e também que mantenha não só a parte estética, né, mas é o que a gente vem falando. Porque depois o dono da casa vai morar ali naquela casa, ele quer ter o conforto de uma casa agradável, né, com claridade, mas também sem aquela sensação de calor que a gente sofre bastante aqui no Brasil. E é isso que a gente faz. Tenta dar bastante informação para os arquitetos também, né? Imagina agora, se o arquiteto ele pode confiar no fornecedor, né? E aí ele tem todo esse respaldo técnico de saber que é de confiar, vai poder ter essa informação, que vai executar com qualidade. E eles são aliados a nós, né? O tamanho dos vidros, né? Como que a gente vai executar isso daí, fazer dentro de norma, respeitar essa daí, que são as maiores qualificações que a gente faz junto com os arquitetos. A gente faz o possível para dar o máximo de informação para eles, para que eles consigam unir a estética e também ali balancear com a funcionalidade, com o conforto que vai ter na casa, né? Eles têm te pedido vidros maiores em grandes dimensões? A gente tem percebido isso, não sei se você também sente isso, dessa necessidade dos vidros em grandes dimensões. Sim, a gente... Mas acho que isso daí, desde os 15 anos que comecei a trabalhar, a Sério? vontade Faz é tempo, sempre então? essa. A vontade é essa. A gente fechou uma obra recente agora, que tem tudo com vidro habitat, conseguimos fazer a casa inteira, o cliente... E foi um exemplo bacana, porque eu levei... Ele é de fora daqui da minha cidade, a gente foi conhecer uma obra, e nessa obra, é uma obra com umas portas bem grandes. Então eu fui para mostrar a esquadria. Se a obra com essas portas aqui funciona tão legal, né? Então imagina na sua casa, né? Que já é um pouco menor. Ele ficou encantado, porque a hora que a gente chegou naquela casa, é um aquário, praticamente eu já postei fotos aí, o pessoal que segue já deve ter visto. É uma academia, então só tem vidro. A hora que eu entrei hoje, eu percebi a diferença. Eles também. A temperatura de dentro estava muito mais confortável do que... E sem ar-condicionado, só pela qualidade do vidro e das esquadrias. E tudo com vidro gigante. Aí nós vamos ter que fazer instalação com MUNC, vamos ter que fazer instalação especial. Então essa é uma necessidade hoje do que a gente tem visto aí com os arquitetos, sim. E a gente percebe também muito essa questão de aumentar as áreas envidraçadas, né? A gente vê essa necessidade de se conectar com o meio externo e até de ter uma certa conexão com o paisagismo, com a natureza, e o vidro ajuda muito nisso. Acho que nesse momento atual que a gente está vivendo, nunca a gente valorizou tanto quando a gente fica dentro de casa e não tem isso, né? O quanto que a gente valoriza ficar ali, no meu caso, por exemplo, que moro num apartamento, você quer estar perto aqui da varanda, de uma área envidraçada, para se sentir até um pouco mais livre, né? Uhum. A gente vem dando cada vez mais valor, né, para como que é a nossa casa, né, como que faz diferença, né, a gente morar bem, né, hoje cada vez mais, né. Rodrigo, e assim, na linha Habitat a gente tem, né, os vidros da linha neutra, que são 2 vidros, o neutro cinza e o neutro incolor, e os vidros da linha refletiva, que é o champanhe, o cinza, o esmeralda e o azul. Como que funciona esse casamento da estética do vidro com a esquadria? Porque a gente sabe que também a esquadria tem uma variedade aí de opções muito grande. Quais são os desafios e como que funciona? Porque eu costumo falar que é um casamento, né? Um precisa do outro ali para ter uma boa solução de fechamento, de vedação. Então, como que é isso no seu dia a dia? A gente percebe isso, né? Os arquitetos, eles vinham com uma tendência de usar muito vidro incolor, mas hoje
tá ficando novamente uma variação de cores, tanto de esquadrias, né? Como dos vidros também, né? Aqui, igual a gente fez lá na casa da Simone mesmo, lá a gente usou, da cantora, né? A gente usou o vidro Habitat champanhe. Lá foi o vidro champanhe. E eu achei que ficou uma combinação muito interessante, porque ficou com as esquadrias pretas. E deu um tom assim mais neoclássico, e foi escolhido pelo arquiteto porque era o tom da casa mesmo, e ficou muito legal, muito legal. Chamou a atenção de várias pessoas que moram no condomínio, todo mundo já vendia outras obras nesse mesmo formato, várias pessoas perguntam. Então hoje vai ficando mais. E tem também, né, para quem legal, quiser é uma algo opção mais clássico, né, diferente, a gente né? falou um Porque pouquinho das esquadrias. a gente às vezes vê muito o champanhe combinando aí com um tom mais amadeirado, bronze. É uma solução bem diferente mesmo com a esquadrinha em preto. E eu achei que ficou muito legal. E aqui, olha, aqui também uma combinação, isso daqui é a esquadria de PVC, que é um dos produtos que a gente trabalha, né? Também com aquele padrão diferente, né? Com câmeras aqui, né? Em 45 graus. E aí você consegue unir isso a um vidro de qualidade. As duas coisas, os dois elementos, um depende do outro, né? Eu costumo dizer isso para o cliente. Às vezes você pega, se você comprar a melhor geladeira que tem, né? Pode ser o vidro ou a esquadria, uma geladeira de 20 mil reais. Mas se você deixar uma frestinha dela aberta, ela não vai ser boa, porque ela não vai ser eficiente. A esquadria, o vidro é a mesma coisa. Não adianta você só fazer ali só investir ou só no vidro ou só na esquadria, que uma coisa depende da outra. E hoje também a gente tem usado bastante o Habitat cinza, que é essa obra que eu comentei. O neutro que cinza ou o refletivo cinza? As últimas que a gente fez foi no neutro. Porque o cliente Legal. ele quer ter essa sensação, né, menos reflexão, né, e o resultado, como eu falei, ficou fantástico, fantástico, porque me surpreendeu, sinceramente, me surpreendeu. Eu não sabia que ia dar tanto resultado assim. A gente já Ele tinha feito bloqueia com outras obras. 3 vezes mais, né, que um vidro comum, então dá super para ver a diferença. E esse daqui, quem não quer uma coloração faz com o vidro incolor mesmo, né? Ainda a gente tem aqui o vidro incolor e a gente tem usado também uma opção. Hoje a gente tá fazendo um vidro insulado com habitat neutro incolor, né? E tem dado bastante resultado. E eu acho interessante essas experiências de cliente. Teve um cliente que fez um espaço gourmet com a gente fez a esquadria da casa dele e aconteceu um negócio interessante. Ele tinha colocado vidro Habitat onde mais precisava, que era a fachada, mas no gourmet ele queria deixar incolor. Passou 3 meses, ele ligou pra gente e falou, cara, não aguento, não aguento. Aqui no fundo não aguento fazer churrasco. A gente foi lá, perdemos os vidros lá do fundo, né? Talvez vai usar para amostra, para outra coisa, mas trocamos tudo para vidro Habitat no champanhe também. Ficou muito bonito e resolveu o problema. Ele nem precisou pôr cortina. Ele falou, cara, se não resolver, eu vou pôr cortina. Ele falou, resolveu o problema. Então, mais uma experiência que eu tive de como fez diferença na casa. Eu mesmo me surpreendi, sinceramente me surpreendi com um resultado tão positivo. A gente fala muito da importância do trabalho de vocês, né, que são pontos de venda, anteciparem esse problema, essa questão para o consumidor final, porque de um modo geral, se isso não for falado antes, ela só vai perceber o problema que ela vai ter na vida dela depois que ela começa a morar e aí ela vê que está um calor insuportável, virou uma estufa. Então também Exatamente. É super importante, acho que uma dica legal é quando antecipar esse problema, né, trazer isso e dizer, olha, você não tá agora só no projeto ou só subindo parede, você não consegue ter uma dimensão, mas depois morando lá dentro, você não vai conseguir ficar lá dentro. Se for uma casa com muito vidro, né, com muita área envidraçada, vai virar uma estufa. E a gente, quando faz feira e faz demonstração para consumidor final, é uma coisa muito interessante, porque às vezes, quando a gente fala que o vidro tem tecnologia, primeiro fica uma situação assim, sem entender ao certo, né, do que a gente está falando, como que bloqueia, qual que é essa, como funciona. E aí a gente tem displays que fazem essa exposição, que as pessoas colocam a mão e aí elas sentem e elas se convencem disso.
No seu caso, você sente isso quando o consumidor chega na sua loja, ele já acredita de cara que o vidro funciona, ele tem dúvidas sobre isso? Como que é para você? Isso daí é uma das dicas, né, da diferenciação que a gente estava falando aqui no começo, né, que como que você se diferencia e faz esquadrias de alto padrão, né, porque a diferenciação é você conseguir criar essa experiência, né, para o cliente. E isso é muito importante. A Sebrae faz muito bem isso daí, né, com o Habitat, aquelas amostras, é muito bacana. E aí você cria uma experiência. A gente... vou contar uma história aqui, acho que eu nunca contei isso para ninguém publicamente, mas é muito interessante. E agora já era, Rodrigo. Não, é porque isso daí, olha, mudou assim, a minha percepção. Logo que eu abri minha empresa, você também não sabia disso, Patrícia, eu não tinha contado isso para você. Não. Quando eu abri minha empresa, eu saí, né, fizemos um acordo, eu e meu pai, e eu ia abrir uma loja. E eu abri uma loja num lugar legal, tal, só que muito pequenininha. Era um showroom assim de 60 metros quadrados, mas bem arrumadinho, com essa experiência. O cliente chegava lá, ele tinha essa sensação de experiência, mas em 60 metros quadrados. Chegou um dia, um cliente pegou, ele estava fazendo cotação com a gente, ele estava lá. E aí ele falou, viu, eu quero ir aí na sua empresa para a gente negociar uma obra. Eu falei, beleza. Quando ele chegou, ele pegou e me falou assim, olha... não sei se meu pai vai ficar bravo de contar isso para ele, mas eu queria que você visse esses orçamentos aqui, você deu um pouco de diferença. E aí, eu não tinha fábrica. Quem fabricava era a empresa do meu pai, eu só tinha a loja. A gente tinha 2 lojas e a fábrica era tudo dele, né? E aí ele me fala assim, eu queria que você desse uma olhada nesse orçamento. E mostrou o orçamento da empresa do meu pai. A gente estava concorrendo, né? Ele não sabia que era pai e filha, não sabia dessa nossa relação. E aí ele me fala isso, eu não sabia o que fazer. Eu falei, tudo bem, você prefere fazer com a gente, com a Perfecta? Ele falou, sim, eu senti que a empresa deles lá, ainda bem que ele não falou mal, né? Graças a Deus, ele falou bem, a empresa... Que saia justa! Vocês não imaginam. E aí ele me fala que... Mas eu senti mais... Eu gostei mais, que a sua fábrica é maior, que, assim... Eles também têm uma fábrica boa, eu fui lá, visitei, mas a sua fábrica é maior. Aí eu fiquei pensando com a minha cabeça, ele nunca viu minha fábrica, eu nunca mostrei uma foto para ele, até porque eu não tinha fábrica. A fábrica era a empresa do meu pai que ele foi. Isso aí foi uma lição tão grande para mim, tão grande, por quê? A nossa percepção, ela é algo muito subjetivo. Ela não é algo racional, assim, que você mede aqui. E a gente tem o costume, né, como às vezes, né, técnico demais, falar para o cliente, isso aqui é bitola, né? Isso aqui é roldana de linha especial. Isso aqui fala muitas características e poucos benefícios. O cliente, ele tem uma percepção muito subjetiva. O que aconteceu? Ele chegou na minha loja, ele sentiu uma experiência diferente. Na cabeça dele, a minha fábrica tinha uma estrutura maior, mas ele nem viu fábrica nenhuma. Olha que coisa louca. E nesse dia eu percebi isso. Então, sempre a gente treina, né, como a gente conversou aí, faz o possível para explicar para a nossa equipe, de dar essa experiência para os nossos clientes. Uma outra lição também é que não adianta culpar o cliente e falar assim, esse cliente só quer comprar do mais barato. Não é, pessoal, é porque ele não viu valor no que você está oferecendo. A gente ainda tem que fazer nossa lição de casa, né? Acho que alguém comentou aí, essa obrigação é nossa de educar os clientes. Sim, é nossa, do mercado, como a Paty falou, de frente. Explicando para o cliente, dando essa experiência. O cliente, ele vai ter que pegar, copilar as informações que ele recebe e a decisão é dele. Se ele pode, né, comprar algo de qualidade melhor, porque ele viu o valor, ele vai comprar. Agora, se uma linha mais simples atende e é o que ele pode pagar, legal. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer é que, às vezes, a pessoa quer comprar vidro, esquadria, de uma maneira como se fosse uma commodity, como se fosse tudo igual. Não valoriza isso, né? Não vê valor. O sabe, ela não sabe. Às vezes ela gasta 500 mil nos móveis,
mas vai achar caro gastar 100 mil de esquadrias. Então não é só uma questão de poder, né? É uma questão dela perceber valor. Mas é nós que temos essa obrigação. Essa obrigação é nós, como fabricantes aqui, de passar essa informação para eles. Eu sempre falo, né, que as pessoas pagam super caro na pia do banheiro, na torneira, na pedra. E eu acho que somos nós mesmo desse mercado que precisamos trazer esse valor, mostrar o benefício, mostrar a funcionalidade. Uma questão que a gente vê também muito forte, muito errada que acontece nesse mercado é cobertura e guarda-corpo com vidro comum, né? Isso é um crime, né? Pela norma precisa ser um vidro laminado, muitas vezes um vidro laminado temperado, e aí, às vezes, para oferecer o mais barato, quando na verdade é a importância de dizer, olha, tá vendo? Aproveitar, né? Se a pessoa tem um filho, por exemplo, é arriscado para o seu filho, quanto vale a segurança, né, da sua família, do seu filho, explicar qual que é o problema que acontece, né, quando o vidro quebra, o temperado e o laminado. Acho que é bem parte do nosso papel mesmo fazer isso. Bom, Exato. a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Vou aproveitar para ver os comentários e as perguntas. Gente, mandem aí os Tô vendo aí o questionamentos. pessoal marcar os amigos aí, façam isso mesmo, mandem essa live para os seus amigos ou marquem eles aqui, porque eu acho que esse conteúdo pode ser interessante e a gente pode continuar depois dessa conversa. Tá. Bom, a gente tem aqui a Ana, que a casa da Simone ficou top, então a Ana deve seguir aí, deve ter acompanhado o seu trabalho, ficou linda mesmo. A Márcia está falando assim, ó, que vidro vocês recomendam para melhorar o conforto térmico se o caixilho for de alumínio? Bom, se a gente pensar aí no conforto térmico, a gente precisa colocar vidros que protejam do calor, né? Então, na linha Habitat, por exemplo, a gente tem vidros que protegem até 70% do calor lá no nosso site e aqui no Instagram também, Vidros Habitat, a gente tem várias fotos mostrando a estética e o desempenho de cada vidro. A gente tem 4 vidros refletivos, né, e 2 neutros. Então, primeiro vê aí qual que é seu gosto, se você gosta mais do espelhado, que dá mais privacidade, ou se você gosta mais dessa linha neutra, que traz mais uma integração com o ambiente externo. E aí do caixilho, Rodrigo, é com você, né? O caixilho é de alumínio, então... Um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes a pessoa tem um problema, né, de fresta ou de vedação, e só trocar o vidro, muitas vezes é perigoso, porque pode ser que não resolva. Um amigo meu me ligou, mandou mensagem essa semana, porque ele tem problema, só que ele tem aquelas venezianas, que são 2 folhas de venezianas, né? Uma cega, outra ventilada, e um vidro só. E às vezes você troca o vidro, faz o que você precisa ali na folha, mas a outra folha de veneziana fica aberta. Então não adianta você trocar metade dela, porque vai passar som, vai passar a temperatura do outro lado. Então é um casamento. Você tem que, se você tem uma esquadria já razoável, né, o vidro já tem uma área de cobertura de vidro legal, o vidro ele é responsável por boa parte. Esquadria de alumínio, existe esquadria muito boa. Para a área térmica também, essas daqui que nós fazemos, fica muito bom. E aí a possibilidade do vidro duplo também, né, que a gente pode falar, né, os vidros Habitat você pode fazer com ele laminado, pode fazer ele com vidro insulado, né, que aqui é uma câmara de ar que você pode deixar para colocar esse tipo de vidro. Mas vale a pena consultar assim, de repente trocando o vidro já pode resolver. O Rodrigo Rural, a procura por vidros de proteção solar com medidas maiores, com chapas convencionais, está aumentando a procura a cada dia. Sentimos isso aqui na nossa fábrica. Você vê que é geral mesmo, essa tendência de grandes dimensões, né? Grandes vãos, pé direitos duplos, né? Eu vou juntar uns amigos aqui para comprar mais chapas, então, de vidro jumbo na linha Habitat, que eu vou precisar para essa obra. A Market Glass está falando assim, auxilia a gente sobre os trilhos embutidos e suas vedações.
eu sempre posto aí nas esquadrias, né? Tem uma necessidade da esquadria de alto padrão, que é o trilho, né? Você não quer fazer um trilho muito invasivo aqui, né? Isso aqui para ficar áreas sociais, né? Sala. Então, tem duas preocupações. Como que você vai deixar isso discreto e como que você vai fazer para drenar, não ter infiltração ali, né? Ou água, ou vento. Não pode ser algo tão simples, tão liso, que vai ficar passando vento por baixo, né? Senão não adianta nada, né? Mas isso daí dá para uma live inteira, só para a gente fazer isso daí, Sério? tem que estudar bastante. Mas o que eu recomendo? Porque cada linha tem uma particularidade. Procura bem o seu fornecedor ou fabricante, que a gente falou no começo, ele pode pegar e te dar dicas excelentes de como fazer isso daí. Procura a solução. Quem que é o fabricante da linha que você trabalha? É da Hidro? É da Ibrap? É da Olga? Procura, senta junto com os caras, vamos pegar essa solução aqui para a gente resolver. Eles com certeza vão ajudar. Legal. A Simone de Paris perguntou: o vidro neutro incolor, posso usar em box de banheiro? Simone, depende do que você quer, né? O vidro neutro incolor, ele tem um brilho um pouco maior do que o vidro neutro, o vidro incolor comum que as pessoas conhecem. Então, se você quer esse brilho maior no seu box, pode usar. Ele tem uma função principal de proteger do calor. Então, ele não vai te dar essa proteção, óbvio que está dentro do box, né? Mas ele dá um design diferenciado. Mas uma outra opção para você também, que a gente fala bastante, são os vidros extra clear, que são aqueles vidros que são totalmente transparentes, não tem aquele tom esverdeado comum nos vidros convencionais, né? Porque ele é um vidro que tem menos ferro na fabricação, então ele fica... A gente fala que é um vidro invisível. E aí, principalmente, se você tiver um revestimento dentro claro, branco, em tom pastel, se você coloca um vidro comum, esse revestimento vai ficar levemente esverdeado. Se você coloca um vidro extra clear, ele fica totalmente em tom pastel, em branco. Então, sim, você pode usar, mas uma outra opção também que você pode ter é usar o Cebrace Extra Clear. A Silva Júlia está perguntando: Patrícia, boa noite, boa noite. Hoje você acredita que a linha neutra está tendo mais procura que a linha refletiva? Ou isso parte da gente quando vai especificar para o cliente? Juliano, da Divinal. A gente percebe muito isso, que está crescendo a linha neutra. O que eu acho que acontece, né? Os vidros de proteção solar começaram fortemente em obras comerciais. Em obras comerciais é muito usado o vidro refletivo, vidro espelhado, é muito comum. Só que a gente tem uma parcela de pessoas muito grandes que para suas casas não querem o vidro refletivo, né? O vidro que fica espelhado. É uma questão de gosto, né, gente? É muito pessoal, mas a gente percebe, diferente do mercado comercial, que é muito usado, no mercado residencial a gente percebe já uma grande tendência do vidro neutro. E aí tinha uma confusão, né? Achando que o vidro neutro não protege. Então, acho que é legal também esclarecer isso, que no passado era até chamado de vidro, muitas pessoas chamam de vidro refletivo, né? Por isso que a gente chama de vidro de proteção solar, é o vidro que protege do calor. Então, não necessariamente ele precisa ser refletivo. Então, eu acho que sim, faz parte do nosso trabalho mostrar para o cliente e ele decidir qual ele quer, né? Se é a linha refletiva ou neutra, mas a gente vê esse movimento de aumentar a utilização da linha neutra. O Clerbel, da Esquadrias, como você faz para resolver a questão do trilho para ficar mais sutil? Mas essa pergunta aí tem várias formas. E aí, como eu disse, muita gente tem que recorrer ao seu fabricante, ao seu sistemista, né? Se apoia num sistema, veja ali qual fábrica de perfil que você vai se apoiar e pede essas informações para eles. Hoje tem muitas informações. O que tem que tomar cuidado quando você deixa o trilho muito sutil é se uma chuva que vier não vai inundar isso daí e entrar água para dentro da casa do cliente, porque aí essa coisa linda aí que fica o trilho vai virar um pesadelo a hora que ele te ligar à noite, porque está dentro de uma chuva lá e não resolveu nada. Às vezes
Legal. Eu vou fazer aqui uma pergunta e resposta. Quando eu postei no meu Instagram que eu ia fazer a live, me mandaram essa pergunta e várias pessoas, quando eu falo que trabalho com vidro, sempre me perguntam isso. Como eu limpo vidro? Como eu limpo espelho? Gente, dica mais tradicional que tem: água e sabão. Então, não precisa usar nenhum tipo de artifício, nenhum limpa-vidro, é água e sabão. Então, usa um paninho macio, uma buchinha bem macia. Ah, mas e se o vidro estiver muito sujo, muito engordurado, água morna, né? Acho que quem lava a louça sabe, quando você tem água quente, o quanto que é mais fácil desengordurar a panela, né, o utensílio. Muitas vezes até dá para jogar para desentupir, né, água quente com sabão. Então é a mesma receitinha, uma aguinha morna com um pano macio, uma buchinha. Não tem nenhuma receita milagrosa, que as pessoas sempre me perguntam, a mistura, a receita não tem. É essa, tá, gente? O Kleber Esquadrias perguntou, como que é feito o vidro refletivo? Existe película? Muito boa pergunta. Essa é uma dúvida recorrente com as pessoas, né? Tipo, como que é essa camada? É uma camada que tem uma durabilidade ou não? Gente, essa é uma camada que é feita no próprio processo de fabricação. É um coating, né, que a gente chama. Então, ele já vem aderido mesmo no vidro. A gente fala que é uma tatuagem, né? É uma tatuagem que ela fica grudada e fixa. Então, isso não vai sair com o tempo. No próprio processo de fabricação, existem óxidos metálicos que conferem e dão essa característica de ser de um vidro de proteção solar. E aí, essa camada é feita num vidro incolor ou num vidro que é de outra cor, se você quiser. Então, por exemplo, o esmeralda é feito num vidro verde, mas a camada que é feita é uma camada super resistente e não é uma película. Bom, isso daí não pode falar, pelo amor de Deus, falar que é película, o vidro habitar é película, é um crime pra gente, pelo amor de Deus. Total. Gente, a gente está caminhando aí para a finalização da nossa live. Se você tiver perguntas, mande aqui para a gente. Se você ficou tímido e não quis mandar aqui, a gente está à disposição também nos nossos meios de contato, no nosso site, no nosso Instagram. Mande a sua dúvida. E a live vai ficar gravada. A gente vai deixar ela gravada aqui no IGTV, no Instagram da Sebrace. E também no nosso canal no YouTube. Se você também não segue a Sebrace no YouTube, vai lá, faz a sua inscrição. A gente tem um conteúdo muito interessante sempre sobre vidro. E surgiu mais uma dúvida aqui do César. Existe algo para retirar risco nos vidros? César, se tiver riscado, não. Então, assim, como já agrediu, né? O vidro é algo que já está ali no material, a gente não tem o que fazer realmente. É prevenir para que isso não aconteça, fazer a limpeza correta, né? Mas se já tiver riscado, a gente não tem uma fórmula mágica que seria bom, né? Para retirar os riscos dos vidros. Mais uma perguntinha. Gente, não sei, Medianeira Vidros. Ouvi dizer sobre o etanol e pão, 100% algodão para limpeza. É uma das lendas que a gente escuta, né? Passar jornal, passar pão, enfim, gente. Pensa no simples, ó, a gente está ouvindo tanto nesse momento que a gente está vivendo hoje de falar de lavar água e sabão, para o vidro é igualzinho, ó, água e sabão, é a melhor receita. Bom, Rodrigo, vamos encerrar, vamos caminhar aí para o nosso encerramento. Obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo ter você, ter a sua experiência nesse mercado, principalmente falando aí do mercado residencial de alto padrão. E fica à vontade aí para divulgar a sua rede, para fazer aí a sua finalização. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Lembro das dicas aí para vocês de se diferenciar, de buscar informação,
de ser diferente. E aí eu vi perguntando aí, será que a Sebrae explica essas coisas aí em algum workshop? Sim, né? Eu já acho que talvez não tenha visto no começo. Procure seus fornecedores. A Sebrae tem um programa excelente aí de treinamento, dá informação para nós aqui, fabricantes. A gente fez e foi muito esclarecedor, foi muito bom. Então, recomendo que vocês façam isso também. E usar essas dicas aí, entender essa percepção do cliente, gerar valor para ele, né? Fazer com que ele compre esse valor, né? Essa percepção melhor, e não ficar só tentando vender pelo preço, né? Agradeço demais aí, muito obrigado aí as mensagens de apoio aí dos amigos, dos que prestigiaram, e muito obrigado também a Sebrae pela essa parceria e também pela oportunidade aqui da live. Quem não segue ainda a Perfecta, por favor, segue aí no Instagram, que a gente sempre posta essas novidades aí. Legal. Foi um prazer ter você aqui conosco. A Sebrae, hoje é a nossa 25ª live. A gente tem feito vários conteúdos, gente. Então, no nosso canal do YouTube e aqui no IGTV, a gente deixa todas gravadas. Se você perdeu alguma delas, entra lá, dá uma puxadinha. Tem muito conteúdo interessante. A gente já... Rodrigo aqui falou de acústica, a gente também fez uma de acústica. Então, é isso. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos vocês que nos assistiram, Valeu, que acompanharam a live. Até a próxima. Obrigada, Até, um gente. abração. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado. Tchau, tchau.